Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre unidades de medidas de volume. Vamos ver também as transformações entre essas unidades de medidas, vamos ver como se calcula o volume de um bloco retangular ou de um paralelepípedo, vamos ver também as relações entre as unidades de medidas de volume e as unidades de medidas de capacidade em litros. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Eu trouxe aqui para vocês a tabela, então, referente às unidades de medidas de volume. E a unidade padrão ou unidade fundamental dessas unidades de medidas de volume é o metro cúbico, que é representado por esse m elevado ao expoente 3, que nós falamos metros cúbicos, né? Metro cúbico aqui no caso, né? 1 metro cúbico. Então aqui nós temos os múltiplos do metro cúbico e aqui nós temos os submúltiplos do metro cúbico. Então aqui embaixo nós temos as relações referentes aqui ao metro cúbico. Então quer dizer que 1 quilômetro cúbico corresponde a 1 bilhão de metros cúbicos. 1 hectômetro cúbico corresponde a 1 milhão de metros cúbicos. 1 decâmetro cúbico corresponde a 1000 metros cúbicos. 1 decímetro cúbico corresponde a 0,001 metros cúbicos. 1 centímetro cúbico corresponde a 0,00001 metro cúbico e 1 milímetro cúbico corresponde a 0,000000001 metro cúbico. E 1 metro cúbico, então, ele pode ser representado por um cubo que possui as medidas dos lados igual a 1 metro. E aqui, então, quando a gente fala em volume, por que que é elevado ao cubo? Porque nós multiplicamos 3 dimensões. Então, nós multiplicamos o comprimento vezes a largura vezes a altura. Quando era área, nós multiplicávamos apenas 2 dimensões. E agora nós multiplicamos 3 dimensões para encontrar o volume. No comprimento, nós apenas olhávamos em linha reta, apenas o comprimento. E para calcular, então, o volume deste cubo, nós fazemos a multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 metro cúbico. Então, o espaço que esse cubo ocupa é de 1 metro cúbico. Então, sempre que falamos de volume, está relacionado ao espaço ocupado. Então, esse cubo, ele ocupa o espaço de 1 metro cúbico. E aqui eu trouxe para vocês também as transformações, né? Quando nós vamos transformar quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, nós vamos multiplicar por 1000. Como agora nós temos metro cúbico, né? 3 dimensões, então agora a gente vai trabalhar com 1000. Então, multiplicamos por 1000. De hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, multiplicamos por 1000. Decâmetro cúbico para metros cúbicos, multiplicamos por 1000. Então, para a direita, nós vamos multiplicar por 1000. Metro cúbico para decímetro cúbico, multiplicamos por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplicamos por 1000. Centímetro cúbico para milímetro cúbico, multiplicamos por 1000. E quando nós vamos fazer ao contrário, o inverso, né, da direita para a esquerda, nós dividimos por 1000. De milímetro cúbico para centímetro cúbico, nós dividimos por 1000. De centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, dividimos por 1000. Decímetros cúbicos para metros cúbicos, dividimos por 1000. Então, da direita para a esquerda, nós vamos estar sempre dividindo por 1000. Aqui eu trouxe algumas transformações para a gente estar fazendo juntos. Aqui eu tenho 5,8 decímetros cúbicos para transformar em centímetros cúbicos. Então, nós podemos observar que se nós temos 5,8, então o 5 ele vai estar na casa do decímetro cúbico. E para transformar para centímetro cúbico, então nós vamos multiplicar por 1000. Se nós vamos multiplicar por 1000, quer dizer que nós vamos andar com a nossa vírgula 3 casas. Então, vamos colocar aqui, ó, o 5,8, né? O 5, ele está na casa do decímetro, o 8 já está na casa do centímetro. E aqui, quando nós falamos em volume, então, relacionado aqui ao cubo, então, significa que em cada casa dessa, decímetro, centímetro, nós vamos ter 3 unidades, 3 números. Então, aqui eu tenho o 8 e eu vou completar com 2 zeros, significa que eu andei com a minha vírgula 3 casas, então a vírgula passaria para cá. E ficou então 5.800 centímetros cúbicos. Então 5,8 decímetros cúbicos corresponde a 5.800 centímetros cúbicos. Agora eu tenho 1.800 milímetros cúbicos para transformar para centímetros cúbicos. Então, nós estamos aqui no milímetro cúbico para transformar para centímetros cúbicos. Então, vamos dividir por
1.000. Se vamos dividir por 1.000, vamos andar com a nossa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, vamos colocar, ó, 1.800 significa que o 800 vai estar na casa do milímetro e o 1 vai estar na casa do centímetro. Como falei, fica 3 números em cada casa. Então, o 1.800 milímetro cúbico. Agora, para centímetro, nós andamos com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, nós dividimos por 1.000. Vai ficar 1,8 centímetros cúbicos. Então, 1.800 milímetros cúbicos corresponde a 1,8 centímetros cúbicos. Agora nós temos 9 metros cúbicos para transformar para decímetros cúbicos. Então, de metros cúbicos para transformar para decímetros cúbicos. Então, nós vamos multiplicar por 1.000. O 9 está aqui no metro cúbico. E aí, para a gente transformar para decímetro, vamos multiplicar por 1.000. Então, vamos completar com 3 zeros na casa do decímetro. Então, vai ficar 9.000 decímetros cúbicos. Agora nós temos 10,7 decímetros cúbicos para transformar para metros cúbicos. Então, 10,7 decímetros cúbicos. Então, o 10 vai ficar na casa do decímetros cúbicos. Então, vamos lá colocar, ó, 10, e o 7 está na casa do centímetro cúbico. Porém, nós queremos transformar para metros cúbicos. Então, nós vamos dividir por 1.000. De decímetros cúbicos para metros cúbicos, vamos dividir por 1.000. Significa, então, que nós vamos andar com a nossa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, vamos lá, ó, 1, 2, e aí a gente completa com 0 e vamos colocar a vírgula e completar com mais um 0. Então, 1, 2, 3, colocamos a vírgula, completamos com 0. Então, aqui a gente tira a vírgula, né? Então, ficou 0,0107, né? 0,0107 metros cúbicos. E agora nós temos 50 metros cúbicos para transformar para decâmetros cúbicos. Então, o 50 vai estar no metro cúbico e vamos transformar para decâmetros cúbicos. Então, vamos dividir por 1.000. Então, nós vamos andar com a vírgula 3 casas. Então, se é 50 metros cúbicos, significa que a vírgula está aqui. Então, nós vamos andar 1, 2, completamos com 0, 3, colocamos a vírgula e o 0. E aí, tiramos a vírgula. Vai ficar 0,050 decâmetros cúbicos. Então, aqui para a direita, a gente anda com a vírgula 3 casas e para a esquerda também nós andamos com a vírgula 3 casas para fazer as transformações de volume. Próxima parte, vamos ver como se calcula o volume de um bloco retangular ou de um paralelepípedo. Agora vamos ver a medida do volume de um paralelepípedo ou bloco retangular. Aqui temos um paralelepípedo com as seguintes medidas: 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 25 milímetros de altura. E para calcular o volume, nós vamos multiplicar essas 3 dimensões, porém elas têm que estar na mesma unidade de medida. Nós vemos que aqui nós temos centímetros, centímetros e aqui milímetros. Então, nós vamos transformar milímetros para centímetros. E aqui nós devemos lembrar da tabela de medidas de comprimento. Quem vem primeiro é o centímetro e depois milímetro. E para transformar milímetro para centímetro, nós dividimos por 10. Então, significa que nós andamos uma casa com a nossa vírgula. Então, vai ficar 5 e 2. Então, nós andamos uma casa com a vírgula, vai ficar 2,5 centímetros. E agora vamos fazer a multiplicação. Vai ficar o volume igual a 4 vezes 2, depois vezes 2,5. Volume é igual, 4 vezes 2 é igual a 8, e vai ficar 8 vezes 2,5. Vai ser igual, e vamos fazer essa conta aqui do lado, ó. 8 vezes 2,5. 8 vezes 5, 40, fica 0, sobe 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. E este número possui uma casa decimal. Então, vamos contar uma casa decimal e colocar a vírgula. Então, ficou 20 centímetros cúbicos. Então, o volume desse paralelepípedo é igual a 20 centímetros cúbicos. Esse outro paralelepípedo tem as seguintes medidas: 3 metros de comprimento, 1,5 metro de altura e 80 centímetros de largura. Então, vamos observar que aqui temos centímetros e metros, né? Então, vamos transformar centímetros para metros para depois estar calculando aqui o volume. E na tabela de medidas de comprimento, quem vem primeiro é o metro, e depois decímetro, e depois
centímetros. Então, nós vamos transformar centímetros para decímetros. Nós temos 80 centímetros. Então, significa que o 0 está aqui e o 8 está aqui. E para transformar, então, para milímetros, nós andamos 2 casas com a vírgula. 1, 2 casas e colocamos um 0. Ou seja, de centímetros para metros, nós dividimos por 100. E ficou, então, 0,8 metros. E agora nós vamos fazer a multiplicação. Então, vai ficar o volume igual 0,8 vezes 3 vezes 1,5. Então, volume igual 0,8 vezes 3. Vamos fazer aqui 0,8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Fica 4 e sobe 2. 3 vezes 0, 0. Abaixa 2. E aqui nós contamos uma casa decimal, então vamos contar uma casa decimal e colocar a vírgula. E ficou 2,4. Então, 2,4 vezes 1,5, que vai ser igual. Então, vamos fazer aqui do ladinho, 2,4 vezes 1,5. 4 vezes 5, 20. A 0 sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 2 vezes 5, 10. A 0 sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 13. E agora vamos somar 0, 6, 0. E agora vamos contar as casas decimais. Uma casa decimal nesse número, mais uma casa decimal nesse número. Então, 1, 2 casas decimais. 1, 2 casas decimais. Então, ficou 3,6 metros cúbicos. Este 0 que fica no final, a gente não precisa colocar ele porque ele não faz diferença. E agora vamos fazer essa atividade. O sólido geométrico foi formado pela união de um cubo e um paralelepípedo. Calcule o seu volume. Então, a atividade falou para nós que esse sólido está sendo formado aqui pela união de um cubo e de um paralelepípedo. Então, nós devemos primeiro definir aqui quem é o cubo, para depois a gente estar calculando separadamente o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. E aqui nós observamos que, então, essa medida da altura é 20 decímetros, essa medida do comprimento é 45 decímetros, a largura 20 decímetros e essa altura é igual a 15 decímetros. Então, nós podemos observar que a largura tem 20 decímetros. Então, essa largura aqui também vai ser 20 decímetros. Vamos colocar aqui, ó, 20 decímetros. E vemos aqui que esta altura é 20 decímetros. Se nós temos um cubo que foi falado para nós, então o cubo está aqui, porque aqui nós temos 20 decímetros de altura, 20 decímetros de largura e também vamos ter 20 decímetros aqui formando um cubo. Então, quando nós calcularmos este volume, nós vamos estar calculando o volume deste cubo até aqui é o cubo. Então, esta parte nós já determinamos as medidas desse cubo. Depois nós vamos calcular, então, este volume. E agora vamos determinar o restante das medidas que está faltando aqui no paralelepípedo. Se nós sabemos que esta largura aqui é 20 decímetros, então aqui também vamos ter 20 decímetros. Se aqui é 20 decímetros, aqui também vai ser 20 decímetros. Então, quanto que sobrou para o restante aqui do comprimento? 20 decímetros para 45 decímetros, falta 25 decímetros. Então, esta parte aqui, o comprimento do paralelepípedo é de 25 decímetros. Então, 25 decímetros. E agora nós vamos calcular separadamente o volume de cada um e depois vamos fazer a soma no final. Então, primeiro vamos calcular o volume do cubo. Então, o volume do cubo é igual a 20 vezes 20 vezes 20. Então, 20 vezes 20 vezes 20. Então, o volume 20 vezes 20 é igual a 400. 400 vezes 20. Então, o volume igual 400 vezes 20. Então, nós vamos colocar os 3 zeros. 1, 2, 3 zeros e fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Então, o volume do cubo deu 8.000 decímetros cúbicos. E agora vamos fazer o volume do paralelepípedo. Então, vamos lá. Volume do paralelepípedo é igual. Então, nós vamos multiplicar 25 decímetros de comprimento vezes 20 decímetros de largura vezes 15 decímetros de altura. Então, o volume é igual
25 vezes 20, então nós vamos colocar o 0 e fazer a multiplicação apenas do 2 vezes 25. 2 vezes 25 é igual a 50. Então, 25 vezes 20 é igual a 500 vezes 15. Então, o volume é igual a 500 vezes 15. Vou fazer aqui do lado esta conta, ó, 500 vezes 15. Deixei aqui os zeros para fora da conta, porque nós só vamos descer esses dois zeros, ó, 0 e 0. Desci os dois, agora eu vou fazer a multiplicação apenas pelos 5. 5 vezes 5, 25. Fica 5 vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Então, aqui nós temos 7.500 decímetros cúbicos, o volume do paralelepípedo. E agora o volume total deste sólido nós vamos somar. Então, vamos lá, ó, 8.000 mais 7.500. Aqui 0, 0, 5 mais 0, 5, 8 mais 7, 15. Então, o volume total deste sólido é igual a 15.500 decímetros cúbicos. Então, primeiramente, nós calculamos o volume do cubo, depois calculamos o volume do paralelepípedo e, no final, somamos os dois volumes para encontrar o volume total deste sólido. Na próxima parte, nós vamos ver as relações entre as unidades de medidas de volume e as unidades de medidas de capacidade em litros. Então, vamos ver a relação entre volume e capacidade em litros. Aqui eu trouxe para vocês um recipiente no formato de um cubo, cujas medidas são 1 decímetro de comprimento por 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura. E nesse recipiente, que o volume dele dá 1 decímetro cúbico, ele cabe 1 litro. Então, quer dizer que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, essa é a primeira relação entre volume e capacidade. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1.000 centímetros cúbicos. Então, nós podemos dizer que 1.000 centímetros cúbicos também vai corresponder a 1 litro, porque se 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 decímetro cúbico é 1.000 centímetros cúbicos, então 1.000 centímetros cúbicos vai corresponder a 1 litro. E a outra relação que nós temos aqui é que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 decímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico também vai corresponder a 1.000 litros. Porque se 1 metro cúbico corresponde a 1.000 decímetros cúbicos e cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro, então 1 metro cúbico também vai corresponder a 1.000 litros. Então essas três relações entre volume e capacidade são muito importantes e muito usadas aí no nosso dia a dia, nas atividades. E agora vamos resolver uma atividade. Quantos litros de água cabem numa piscina de plástico cujas medidas são 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 0,5 metros de altura? Então, primeiro vamos calcular o volume e depois transformar em litros. Então, o volume é igual à multiplicação de 3 vezes 2 vezes 0,5. Então, o volume é igual a 3 vezes 2 igual a 6 vezes 0,5. Volume é igual a 6 vezes 0,5. Podemos fazer aqui 6 vezes 0,5. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 0, 0, 3. Uma casa decimal, então vamos contar uma casa decimal e colocar a vírgula. Então, 6 vezes 0,5 é igual a 3 metros cúbicos. E agora vamos transformar em litros. E aí nós devemos lembrar dessa última relação aqui, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 3 metros cúbicos vai corresponder a quantos litros? Então, é só nós fazermos a multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação de 3 vezes 1.000. Então, 3 vezes 1.000 é igual a 3.000 litros. Então, quantos litros cabem nessa piscina? Então, cabem 3.000 litros. Termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre as unidades de medidas de volume. E eu conto com você na próxima aula. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.